Uns dias atrás aí eu postei um vídeo desse trenzinho aqui, feito em MDF 3mm, e eu voltei agora para mostrar para vocês isso aqui que eu fiz de compensado 4mm, e também fiz algumas mudanças que se fez necessário nele para o brinquedo ficar mais melhor. Então o outro que eu fiz de MDF, eu uni aqui a parte das gabinas com os vagão com um nalho de corta-grama, só que ele ficou de um jeito que não tinha como dividir. Então eu tive a ideia de fazer eles assim, ó, que separa um do outro, e ficou bem melhor. E também trabalhei no arquivo para, no caso, ele agora também ficou disponível aí para corte na serra tico-tico. Projetei aí para madeiras de 1 centímetro para quem for recortar aí na serra tico-tico. Então vou mostrar aí a montagem novamente, né? Já que teve essa mudança aqui, para vocês verem aí como é que faz a montagem com esse sistema aí. Então as peças que eu vou usar aí para montagem é baseado nas peças que foi recortada no projeto a laser, mas no final do vídeo eu vou mostrar aí o que é que muda aí para as pessoas que vai cortar na serra tico-tico. Então vamos ver a montagem aí. Então eu separei aqui por partes. Eu estou aqui com as peças da parte da gabina, então vou começar a montar, né? Eu também já adiantei a pintura aqui. Vocês podem estar olhando aí como é que eu fiz a pintura e se achou interessante, copiar do mesmo jeito. Então vamos começar aqui por essa parte aqui da gabina e vamos começar colando nela essa parte aqui comprida. Então vamos colar aqui, e aí vocês podem usar uma das peças que seja quadrada para fazer o esquadro. Já colei aqui, depois a gente encaixa essa peça aqui, ó, que tem os 3 dentes iguais, que é a frentezinha aqui, cola aqui assim, ó. Já colei aqui, e agora a gente vai encaixar a outra lateral, só que a gente tem que colocar a parte do capô aqui já encaixada. Vou colocar a cola nesses dentes aqui e encaixar a lateral. Então eu já encaixei aqui a outra lateral, já colei. E agora eu vou colar essa parte do teto aqui. Vamos colar essa parte aqui. Na verdade essa parte aqui eu vou deixar só suposto, né? Porque vai ficar tipo como se fosse uma caixinha, né? Então eu vou colar com ela aqui encaixada para ela não sair do lugar. Então é essa outra parte aqui que eu vou colar aqui agora. Só é colar aqui. Já colei aqui essa parte de trás. E agora eu vou pegar uma dessas pecinhas aqui, ó. Duas peças dessa tem um furo menor e duas peças dessa tem um furo maior. Então vou pegar uma das que tem um furo menor e vou colar aqui nessa cava aqui, ó. Já colei aqui. E agora eu vou partir para a parte das rodas. Então vou pegar uma das rodas maiores, as rodas maiores são as de trás aqui da gabina. Já vou colar aqui em um palito. E agora eu vou introduzir aqui, ó. E coloco a outra roda aqui. Vejo mais ou menos onde é que corta. Tem que deixar uma folga para as rodas não ficar muito justo. E agora é só encaixar a roda aqui, deixando a folga, olha logo a folga, e depois encosta para alinhar o esquadro. Já colei aqui as rodas de trás, eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui na roda da frente. Já coloquei aqui as rodinhas da frente também, ficou concluída aqui essa parte. E vou colocar também aqui um pininho aqui, vou colar um pedaço de palito de churrasco. Já colei aqui. Ficou mais ou menos 1 centímetro passando. Depois, se for necessário, eu corto mais um pouquinho. Vou pegar esse retângulo aqui, ó. Vou colar ele aqui nessa frente aqui, centralizando furo com furo. Vou colocar o nalho aqui para mim não colar errado. Então já estou aqui com as peças dos vão agora. Essas 3 peças aqui que são igual, duas, os furos, essa cava do meio vai casar direitinho, e a outra não vai casar, ela vai ficar mais para baixo. Tá vendo que ela tá mais para baixo?
Então, vocês vão pegar essa que tá com a cava mais para baixo e fazer pareia com uma dessa que a cava tá mais para cima. Ou seja, vocês vão pegar duas peças que as cavas estejam desigual para montar um vão. Ainda que ainda tá faltando outras peças, que essas peças aqui também faz parte, né? Então vamos pegar uma lateral dessa aqui, ó, com essas duas partes que eu falei, né? Que tem as cavas desigual. Aí primeiro vamos pegar essa parte aqui e unir com uma dessa aqui, né? Como aqui eu já pintei, a pintura fica para fora. Vamos encaixar aqui assim, ó. Qualquer lado é lado, tanto faz assim como assim. Vamos encaixar aqui, colar aqui. E agora sim a gente vai pegar as duas peças que tem os furos desigual. Vamos colocar uma de um lado, tanto faz o lado. Tá, esse lado tá mais bonitinho pro lado de cá. E colar a outra do outro lado. Então, só lembrando, uma vai ficar com a cava mais pra... Essa daqui tá com a cava mais pra cima, e essa daqui tá com a cava mais pra baixo. Depois de colar essas duas partes, pega outra lateral dessa, são todas iguais essas laterais aqui, e cola aqui do outro lado, só encaixar direitinho. E agora, aonde a cava tá mais alta, que no caso é essa, tá mais alta do que essa daqui tá mais para baixo, essa daqui tá mais para cima. Então, aonde a cava tá mais alta, vocês vão colar uma pecinha dessa aqui, que tem o furo folgado, que o eixo passa folgado. Então, vamos colar aqui, e aqui do outro lado, vamos colar uma com o furo apertado. Essa daqui, ó, essa daqui o eixo vai entrar apertado. E vamos colocar um eixo aqui igual a gente colocou aquele lá da gabine. Então já vou cortar um pedacinho de palito aqui, mais ou menos 1,5 cm, e vou colocar aqui nesse. Já colei aqui, ó, vai ficar assim. Agora eu vou montar o outro vão. Então o outro vão não tem muito o que se preocupar, só colar essa lateral aqui desse fundo. Depois cola essas duas aqui, no caso tem essa outra aqui que não tem cava, mas tanto faz para um lado ou para o outro. Então eu vou colar primeiro essa daqui que tem cava. Depois cola essa outra aqui do outro lado aqui. E por último, cola essa outra lateral aqui de lado. Pronto, já colei a outra lateral aqui. E agora é só pegar essa outra pecinha aqui que sobrou, né, do caso do furo folgado, e colar aqui. Já colei aqui, essa daqui no caso é a última de trás. E essa daqui é que vai encaixar na gabine. Vai encaixar essa parte aqui na gabine. E essa outra de trás vai encaixar aqui na frente. Então agora eu vou colocar a roda aqui do mesmo jeito que eu coloquei na gabine. Já coloquei aqui a roda em todos eles. E agora eu vou colar os nomes. Já colei aqui. E agora eu vou fazer uma coisa que eu esqueci aqui. Eu vou colocar uma miçanga aqui, colar uma miçanga aqui. Eu vou usar aquele mesmo sistema que eu usei no outro vídeo. Vou pegar o nalho de cortar grama e colocar fogo aqui na cabecinha. Aí eu vou, quando estiver derretendo, eu aperto assim e viro uma cabeça. Depois eu corto um pedaço que dê para atravessar a miçanga, a pérola, e dê para atravessar a madeirinha de 4 mm. Cortei sobrando aqui, ó. Aqui já tá a cabecinha. Aí eu vou e coloco por baixo. Aqui por baixo, esse furo. Vou encaixar a miçanga. Eu vou queimar essa cabecinha aqui só para ficar mais seguro. Já queimei aqui. Eu queimei porque essa miçanga ela tem um furo meio largo. Então não deu para colar direito aqui. Então coisa assim que fica firme. Então ficou pronto aí, ó. Agora é só encaixar esse vão na gabine e esse outro vão no vão da frente.
Ó, prontinho, trenzinho. Então, como eu falei aí no início do vídeo, eu vou dar algumas explicações aqui para o pessoal que vai adquirir o projeto em PDF para fazer o corte na serra Tico-Tico. Então, para quem vai recortar na serra Tico-Tico, tem uma mudanças aí nesses engates aqui, ó. Que vocês, no caso, para quem recortou aí na máquina laser ou vai recortar, os engates ficam aqui do jeito que tá mesmo. E já para o corte na Tico-Tico, eu embuti os engates junto com o assoalho de baixo, do jeito que eu vou mostrar aqui no desenho para vocês, ó. Esses dois desenhos aqui, ó. Eu até coloquei de caneta aqui, depois eu vou acrescentar no arquivo. Quando você receber o arquivo, já vai vir com esse nome: assoalho do vagão de trás e assoalho do vagão da frente. Por que tem diferença de um para o outro? Esse aqui vocês vão fazer um furo que o eixo passe folgado, e esse vocês vão fazer um furo que o eixo passe apertado. E aí no final, na prática, eu vou explicar para vocês como é que vai ficar. Aqui vai ter o engate, né, que vai substituir esse aqui, que o furo vai ser o furo sem o pino, folgado, né? E aqui nesse vai ter o engate, que o furo vai ser apertado, que vocês vão botar o pino. E aí vai ser ao contrário. Em vez de ser assim, eu encaixando o vão aqui na gabine, vai ser vocês encaixando a gabine no vagão. Ao contrário, né? Aqui vai ser o furo e aqui vai ter o pino. E aqui nesse assoalho, que é esse aqui, né? Que é o assoalho do vagão da frente. Vocês vão colar aqui, ó, no fundo, essa peça aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês de pertinho. Deixa a câmera focar aqui. Engate do primeiro vagão. Engate do primeiro vagão. Esse aqui, ó. Então vocês vão colar ele aqui no final do primeiro vagão. Vão colar ele aqui e aí ele vai ficar sobrando aqui com um furo apertado, ó. No caso tem a letra A aqui, ó. Tem a letra A. Então um furo apertado, que no caso vai ter um pino, né? Do jeito que tá esse aqui, vai ter um pino. E nesse outro vagão aqui, ó, já tem o engate embutido no soalho, né? Que é esse aqui. Vai ter um furo folgado. E aí, aqui vai ter o engate com furo folgado, que vocês vão encaixar aqui no engate que vai ser colado aqui com o furo apertado. Então vocês vão, do jeito que tá aqui, do mesmo jeito que vai encaixar aqui, ó. Vai encaixar aqui o engate daqui nesse engate daqui, que vai ser colado. Então, resumindo, esse aqui já vai vir com o engate, que é esse aqui, né? Embutido no soalho. Esse daqui também vem com o engate aqui, embutido no soalho, que é o vagão de trás. E aqui atrás, no final do vagão, do primeiro vagão, vocês vão colar essa pecinha aqui que eu mostrei para vocês no molde. No restante tá bem prático aqui o arquivo. Eu coloquei todas as informações, ó, em cada peça eu coloquei o nome. Por exemplo aqui, ó, traseira da gabine. Aí aqui eu coloquei, ó, deixa eu focar aqui para vocês verem melhor. Nessa gabine aqui eu coloquei, ó, colar traseira da gabine aqui, ó. Colar traseira da gabine aqui. Então não tem segredo. Vocês vão pegar a pecinha que você recortou e você já sabe onde é o lugar que vocês vão colar. Então vocês vão usar as folhas para fazer o recorte, né? Vão recortar tudo e vão usar. Só que depois vocês vão ter o arquivo aí salvo no celular ou no computador, para vocês dar uma olhada nesse desenho e relembrar onde vai ser colado cada peça, né? São 4 folhas, não deu para reduzir, infelizmente. São 4 folhas. E eu vou estar sempre falando aí a medida do brinquedo, né? Que o pessoal fica curioso aí para saber. Então esse trenzinho aqui, ó, com os vão montado, ele tem 35 centímetros de comprimento por 13 centímetros de altura. E no caso aqui tá dando 8 centímetros de largura
no caso para aqui cortada em compensado de 4 milímetros, né? Mas para vocês que vão recortar aí na serra tico-tico, essa largura dessas peças aqui ficou a mesma, só que aí vocês vão usar madeira de 2, então vai enlarguecer mais aqui um pouquinho. Depois vão usar também, de 2 não, de 1 centímetro. Depois vão usar a roda também com 1 centímetro, vai enlarguecer mais um pouquinho, ele vai ficar mais robusto. Então a largura vai ser mais, a altura vai ser a mesma, né, de 13, ou mais um pouquinho, porque essa peça também vai aumentar um pouco. O comprimento de 35 e a largura vai aumentar um pouquinho aí para vocês que cortar na espessura de 1 centímetro. Então acredito que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixa aí uma dúvida nos comentários ou pode entrar em contato comigo. O arquivo está disponível para venda, qualquer coisa é só entrar em contato aí. Então é isso aí, não se esquece de deixar aí o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo com outras pessoas. E é isso aí, até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.